O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Bom dia, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus lá no terceiro livro de Moisés, livro de Levítico, capítulo 11. Nós vamos tentar estudar do 11 ao 18. Fazer um estudo panorâmico desses versículos, desses capítulos. Há muitos detalhes no texto que não dá para explicar e não dá também para você achar que tem alguma explicação teológica para isso. Tá certo? Quantos capítulos tem o livro de Levítico? Misericórdia, estou perdendo meu tempo. 27. 27. Qual é o capítulo-chave do livro de Levítico? O 16. É o dia da expiação, o Yom Kippur. Nós explicamos aqui a semana passada. Qual é o tema do livro? Não. O tema principal do livro, Deus é santo. E Ele exige que o seu povo seja santo. Do capítulo 1 até o capítulo 10, nós estudamos de 1 a 7 as ofertas, os 5 tipos de ofertas. Do capítulo 8, 9 e 10, nós estudamos aqui sobre os sacerdotes e o sumo sacerdote. Eles foram ordenados para o funcionamento do culto. Pulamos o capítulo de 11 a 15, fomos para o 16 para mostrar que dentre os sacrifícios, todos eles, o Yom Kippur era o principal do calendário. Era todo ano, no 10º dia do 7º mês, era realizado o Yom Kippur. Hoje nós vamos trabalhar a partir do capítulo 11, a exigência que Deus faz para que o seu povo seja um povo santo, seja um povo puro. E Ele vai falar sempre do contraste entre pureza e impureza. Aquilo que é limpo e aquilo que é imundo. E aí Ele vai começar dentro da área da alimentação. Então, veja aí no capítulo 11, leis sobre animais limpos e os impuros. Preste atenção que nós temos que entender que no livro de Levítico existem leis que são cerimoniais. Existem leis que são morais. E existem princípios de sanitariedade. Então, quando Deus vai falar aqui sobre lepra, e sobre menstruação feminina, Ele está falando sobre sanitariedade. Para a gente não viajar na maionese e começar a inventar. Você tem que entender que Deus está pegando um povo que vai caminhar 40 anos no deserto, sem nenhuma infraestrutura sanitária, sem Carrefour para comprar alimento, sem hospital, sem nada. 40 anos no deserto, habitando em tendas. Mais de 2 milhões de pessoas, 2 vezes a cidade de Campinas. Esse povo produzia lixo. Esse povo estava exposto a todo tipo de contaminação, de doença. Então Deus aqui estabelece alguns princípios. Eu vou passar rápido aqui no capítulo 11, porque Ele vai falar sobre pureza de alimentação. E veja que nós já destacamos aqui que o versículo 44, o 45 é o versículo-chave. Leia aí o 11:45, o que Ele diz? Eu sou o Senhor que vos faço sair da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Então vamos lá. De 1 a 23 do capítulo 11,
Deus vai relacionar animais que não devem ser comidos. Tá certo? Quem já comeu tanajura aqui? Tanajura. Tá vendo aí? Não devia ter comido, tá? Mas já comeu agora. Quem já comeu calango aqui? Lagartixa, não? Não. Cobra. Então toma cuidado. Veja aí, versículo 2 do capítulo 11. Dizei aos filhos de Israel: são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Todo que tem unhas fendidas, e o casco se divide em dois. E rumina entre os animais, esse o que? Comereis. Então aí tem uma descrição. Entra aí o boi, né? O churrasco, o cabrito, etc. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam, dos que têm unhas fendidas. Não deve comer camelo, que rumina, mas não tem unha fendida, esse vos será imundo. O arganaz, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, esse vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, essa vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e o casco dividido, mas não rumina, esse vos será o quê? Imundo. Por isso que o judeu não come porco, nem adventista come porco até hoje. Não sabe o que está perdendo. Um leitãozinho assado, uma pururuca, né? Porque lá no Novo Testamento, Deus vai dizer o seguinte, né? Todo alimento que colocar, agradeça e coma. Eu mesmo como acarajé quando eu vou à Bahia. Eu não vou perguntar se o acarajé foi sacrificado, se não foi. Se foi, eu digo, ele tem 30 segundos para sair que eu vou dar uma mordida. Então, tá certo? A gente sempre almoça aqui no consulado da Bahia, é muito bom, tá? Então, os quadrúpedes que não devem ser comidos, e comidos 2 a 8. Os aquáticos, versos de 9 a 12. Versos de 9 a 12, vai falar dos peixes, né? Não devem ser comidos aqueles que têm barbatanas e escamas. Depois as aves, dos versículos 13 a 19. Então você não pode comer urubu, tá? Todas essas aves que mexem com, como corvo, urubu, etc., você não deve comer. Está aí estabelecido. Depois os insetos, de 20 a 23. Os insetos. E é tão interessante que há um tipo de inseto, se ele tiver 4 pernas, mas tiver aquelas 2 que pula, esse você pode comer. É o gafanhoto. Por isso que João Batista, ele comia o quê? Gafanhoto. Agora, não faça pergunta difícil para mim, porque eu não sei responder os detalhes de cada bicho desse. O que Deus está estabelecendo aqui é que há uma diferença entre aquilo que é impuro e aquilo que é puro. Depois, no capítulo 11, versos 24 a 40, vai falar também sobre a contaminação pelo toque. E por esses vos tornareis, versículo 24, imundos. Qualquer que tocar o seu cadáver imundo será até a tarde. Qualquer que levar o seu cadáver, levará as suas vestes, será imundo até a tarde. Então aí, ele vai estabelecer a contaminação por contato. Por isso que judeu não tocava em defunto. Estão entendendo? Aí é uma contaminação. Você sabe que esse costume de lavar as mãos vem dos judeus. Lembra agora no Covid, que você tinha que lavar a mão, passar álcool? Porque a contaminação vem pelo o contato. E Deus está dando esses princípios aqui de sanitariedade. Mas o que é importante, veja lá, nos versos, a partir do versículo 41, do capítulo 11,
Também todo enxame de criaturas que povoam a terra será abominação, não se comerá. Tudo que anda sobre o ventre e tudo que anda sobre 4 pés, ou que tem muitos pés, entre todo o enxame de criaturas que povoam a terra, não comereis, porquanto são abominação. Não vos façais abominar por nenhum enxame de criaturas, nem por eles vos contaminareis, para não seres o quê? Imundos. Aí vem a conclusão do capítulo. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criatura que se arraste sobre a terra. Eu sou o Senhor, que eu vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais e das aves, e de toda alma vivente que se move nas águas, e de toda criatura que povoa a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer, e os animais que não se podem o quê? Comer. Então, isso hoje nós temos o privilégio de ter aí toda uma medicina, né? As várias áreas da medicina, principalmente o campo da nutrição, onde estabelece aquilo que é bom, aquilo que você deve comer e aquilo que você não deve comer. Tá certo? Há hoje também o interesse comercial, né? Você não deve tomar café. Ah, café faz mal. Aí o cara que fabrica café diz, não, café é a melhor coisa do mundo, que é adubo, é fertilizante. Aí o ovo faz mal. Aí o outro diz, não, o ovo faz bem, tem que comer 4, 5 por dia. Então, já existe por trás hoje dessa discussão alimentar muito interesse, o quê? Econômico. Agora a pergunta que eu faço, essa questão de comer animal puro e impuro, altera alguma coisa do ponto de vista da santificação? Você fica mais santo se você não comer isso, aquilo? Não, o que Deus está colocando aqui não é isso. Ele está mostrando justamente, através da alimentação, aqui é o jardim de infância da fé. Ele está conscientizando na cabeça do povo aquilo que é puro ou impuro. Agora vamos para o capítulo 12. A purificação da mulher depois do parto. Toda mulher, quando paria, ela tinha que, depois de guardar o resguardo, tinha que ir lá no tabernáculo ou no templo, fazer o sacrifício da purificação. Lá no Novo Testamento tem Maria, depois que Jesus nasceu. Tá certo? Aí, preste atenção. O que isso aqui está nos ensinando? O que Deus quer passar para a gente? Deus está querendo mostrar, ensinar que o pecado é um mal hereditário, transmitindo de pai para filho. Porque todos nós sabemos que depois que guarda o resguardo, não tem nada a ver, né? E naquele tempo, no meu tempo, a mulher comia umas comidas fortes durante o período de resguardo. Umas galinhas, assim, bem caprichada, né? Sustância, uma costelinha de vaca com pirão, a gente chama cozido lá no Nordeste. Quem conhece o que é cozido aqui, levanta a mão. Faça e me chama, tá? Com bastante banana, batata, e um pirão bom, e uma costela de vaca cozida. Também, eu não entendo, se você perguntar para mim, veja lá, por favor, 12. Está estabelecido aqui, fala aos filhos de Israel, versículo 2. Se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias, como nos dias da sua menstruação será imunda. No 8º dia, se considerar o menino, a carne do seu prepucio. Depois ela ficará 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário até que cumpra os dias da purificação. Mas se tiver uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua menstruação, depois ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue. Quando era menina, 40 dias. Quando era menina, 80 dias. Por quê? Por que esse preconceito contra as meninas?
Porque na concepção, o pecado entrou por causa da mulher. Foi a mulher que enganou o homem. Então, vocês ficam com culpa para vocês, tá? 40 dias meninos, 80 dias as mulheres. Vamos adiante. Capítulo 13 em diante. Aí vem as leis ou as doenças, os estados físicos de impureza. E ele vai tratar principalmente da lepra. A lepra. Veja, por favor, no capítulo 13, de 1 a 46, todo o capítulo, vai falar sobre o diagnóstico da lepra. E esse diagnóstico era feito justamente pelos sacerdotes. Eles que identificavam se a pessoa estava leprosa ou não. Preste atenção que ele vai dividir a lepra pessoal, quando era o caso de uma pessoa que ficava leprosa, e ele separa isso de uma casa onde aconteceu os casos de lepra. Veja bem que Deus aqui está fazendo um trabalho de sanitariedade, não é de santidade. Vamos ver aqui, né? Por que a lepra? O que a lepra significa do ponto de vista bíblico no Novo Testamento e no Antigo Testamento? A lepra significa o quê? O pecado. Porque a lepra é uma doença que tem origem no sangue. E o sangue, o pecado que está interno, se manifesta o quê? Externamente. O pecado, ou a lepra, simboliza o pecado porque é uma doença interna que se evidencia externamente. É uma doença transmissível, como o pecado é transmissível. É uma doença, do ponto de vista do homem, incurável. Incurável. É uma doença que deforma, que mutila e que mata. No contexto aqui. O diagnóstico está aí no capítulo 13, versos de 1 a 46. No capítulo 13, de 47 a 59, vai falar de pegar a roupa do leproso e queimar. Eu fico pensando, Deus não tinha o que fazer, né? Porque entrar nesses detalhes, mas Deus está cuidando da saúde e da vida do seu povo. Então, veja aí a partir do 45, né? Do 47. Quando também alguma veste houver praga de lepra, veste de lã ou de linho, seja na urdidura, seja na trama de linho ou de lã, impere em qualquer obra de pele. Se a praga for esverdeada ou avermelhada na veste, ou na pele, ou na urdidura, ou na trama, em qualquer coisa fétida da pele, é a praga de lepra, e mostrar-se ao sacerdote. E aí o sacerdote vai examinar, ele vai ter um papel de anvisa, assim, de médico, que faz o diagnóstico, constata. E depois, capítulo 14, capítulo 14, a lei acerca do leproso depois de sarado. Aí vem um trabalho de purificação. Eu não vou ler esse texto aqui, mas eu gostaria que vocês lessem esse texto em casa. Porque tem que rapar a pele, tem que fazer a purificação, tem que tomar uns banhos, passa mais uma semana, toma outro banho, até o sujeito ser o quê? Reintegrado à sociedade. O que o texto nos ensina aqui? É que a lepra é um pecado que contamina, que mata, mas também pode ser o quê? Curado. Curado. Vamos, por favor, lá para Marcos, livro de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 40.
Diz assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelho: se quiseres, podes o quê? Purificar. Por que ele fala purificar? Não fala curar. Porque a lepra, dentro da lei cerimonial, era uma coisa o quê? Impura. Veja que na consciência dele está claro isso. Jesus, o que diz aí? Profundamente o quê? Compadecido. Não foi só compadecido, foi profundamente compadecido. Estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero o quê? Fica limpo. Presta atenção que Jesus aqui já está quebrando o protocolo. A lei proibia que alguém o quê? Tocasse. Mas Jesus tocou. O que Jesus está nos ensinando aqui? Somente aquilo que é santo pode purificar aquilo que é impuro. E aquele toque ali é o toque da purificação. Vocês entenderam a comparação? Somente aquele que é puro pode tocar naquilo que é impuro, sem se contaminar, mas com o objetivo de curar, de purificar. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou o quê? Limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu e diga: olha, não diga nada a ninguém, mas vai e mostra ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para servir de... Está lá em Levítico. Depois que o cara se dizia curado, tinha que ir para o sacerdote. O sacerdote fazia lá o papel de Anvisa, dizia: olha, você está... exame de corpo de delito, não é isso? Aí dá o ok para que o cara seja o quê? Reintegrado, e ele ainda vai fazer um sacrifício de purificação. O que Deus está ensinando no jardim da infância? É que o pecado existe, que o pecado ele é transmissível, que o pecado ele é incurável para nós, mas Deus pode nos curar do pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Voltando lá para o texto. Está chata a aula ou está boa? Estou tentando mostrar para vocês aí, o texto é pesado. Não dá para fazer data show disso aqui não, senão ia... Vamos lá. A purificação está toda aí no capítulo 14, tá? 14, a partir do versículo 33. A lei acerca da lepra numa casa. Disse mais o Senhor a Moisés: Arão, quando entrares na terra de Canaã, que vos darei por possessão, e eu enviar a praga da lepra, e alguma casa da terra da vossa possessão, o dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. Aí o sacerdote vai estabelecer o processo de dedetização, de purificação da praga. Tá certo? Aí tem toda o processo, como essa purificação é feita. Tá certo? Termina o capítulo 57 dizendo: para ensinar quando qualquer coisa é limpa ou imunda. Esta é a lei da lepra. Então qual é o propósito da lei da lepra? Ensinar a diferença entre aquilo que é limpo e aquilo que é imundo. Vamos lá. Capítulo 15. Imundícias do homem e da mulher. Isso é um capítulo chato. Porque Deus sabia que naquela época os homens tinham uma vida sexual livre. Podia pegar doenças venéreas. São os fluxos aqui que brotam de dentro. Da mulher tinha a questão da menstruação. Então ele vai aparecer aqui, presta atenção. A imundícia dos fluxos. A palavra fluxo
aparece 23 vezes aqui. Significa eliminação de fluidos do corpo humano. Do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 18, tem os fluxos normais e os fluxos o quê? Anormais. Por exemplo, quando um homem fica sem praticar sexo por um determinado tempo, lá no seminário a gente chamava o momento do anjo. Quando o cara dormia à noite, sonhava e amanhecia todo o quê? Melado. Isso porque jogava bola, tomava chamate. Tá certo? Aí, isso se chama fluxo o quê? Normal. Os fluxos anormais são aqueles oriundos de doenças. A mulher está aí, do 15, do verso 19, até o verso o quê? 33. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se esse for o fluxo costumado do seu corpo. Costumado do seu corpo. 7 dias da sua o quê? Menstruação. E qualquer que a tocar será imundo até à tarde. Negócio complicado, não é? Hoje nós temos os nossos princípios de sanitariedade, mas naquele tempo não tinha. Vamos dar um pulinho, por favor. Lá em Lucas. Lucas, capítulo 8. Versículo 43. Certa mulher que havia 12 anos havia sofrendo de uma hemorragia. Aqui não é menstruação, é o quê? A menstruação são 7 dias. A hemorragia aqui já está há quanto tempo? 12 anos. Essa mulher devia estar amarela, anêmica. É uma doença. Então não era um fluxo natural. Era normal. Isso fazia com que esta mulher se tornasse uma pessoa cerimonialmente o quê? Impura. Impura. E ela veio através do seu desespero, da sua fé. Verso 44, veio por trás dele e tocou na orla da veste e logo lhe se destancou o que? A hemorragia. Então aqui é o fluxo das mulheres. Vamos voltar lá para Levítico. Levítico agora capítulo 16. Nós já estudamos esse capítulo, porque é o capítulo aqui do dia da expiação. Eu expliquei aqui a semana passada. Capítulo 17. Leis referentes à matança dos animais. O que significa isso? Todo sacrifício deveria ser feito no tabernáculo, à porta do tabernáculo. O sujeito tinha que levar lá e fazer o que? O sacrifício. Ninguém podia fazer esse sacrifício por conta própria. Eu não vou lá no tabernáculo, vou fazer aqui. Primeiro, ele não podia fazer isso, porque para todo sacrifício teria que ter um sacerdote. Então Deus estabelece essa orientação. Disse o Senhor a Moisés: falarão e a seus filhos e a todos os filhos da casa de Israel, dizendo: isso é o que o Senhor ordenou. Qualquer homem da casa de Israel que imolar boi, ou cordeiro, ou cabra, ou arraial fora dele, e os não trouxer à porta da tenda da congregação como oferta ao Senhor diante do seu tabernáculo, a tal homem será imputada a culpa do sangue. Derramou o sangue, pelo que esse homem será eliminado do seu povo. Para que os filhos de Israel, trazendo o seu sacrifício, que imolam em campo aberto, os apresentem ao Senhor, à porta da tenda da congregação. Ao sacerdote ofereça por sacrifício pacífico ao Senhor. O sacerdote aspergirá o sangue sobre o altar, à porta da tenda da congregação, e queimará a gordura de aroma agradável ao Senhor. E nunca mais oferecerão o seu sacrifício
aos demônios com os quais ele se prostitui. Isso lhe será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Lembre o seguinte, que quando Deus está carregando o povo para Canaã, ele estabelece a forma como o sacrifício deve ser feito. Em outras palavras, o culto não é do seu jeito, o culto é do meu jeito. Deus está estabelecendo aqui. Então ninguém pode fazer sacrifício, eu vou fazer o sacrifício aqui do meu jeito. Não, tem que ser do jeito que Deus estabeleceu. Segundo, havia também o sacrifício, havia o costume entre as culturas de fazer sacrifício humano. Havia um deus chamado Moloque, e muitos sacrificavam a vida de pessoas. Então, a proibição de Deus aqui é justamente para acabar com essa ideia, e também para impedir que os israelitas fossem influenciados e fizessem o sacrifício aos demônios, a prostituição espiritual. Mas aí, irmãos, nesse capítulo 17, eu queria ler com você a partir do versículo 10. Quem gosta de comer galinha aqui? Galinha. Gosta? E galinha cabidela? Lá em Recife tinha um restaurante famoso, o Buraco da Otília. Você comia lá a melhor galinha de cabidela. Você sabe que tem muita gente que fala, pastor, pode comer sangue, pode comer sangue. Eu não sei quem é que come sangue, tem que beber, né? Quem faz isso hoje é macumbeiro, mata a galinha, torce o pescoço, já bebe ali. Os pais de santo fazem isso. Mas ninguém de sã consciência vai comer sangue ou beber sangue. Você pode receber transfusão de sangue, se você estiver precisando. Mas Deus vai dar uma ênfase aqui muito forte essa questão do sangue. Porque Ele não está tratando aqui de comer sangue, especificamente. O que Ele quer ensinar para a gente é o significado do sangue. Vamos ver lá? Versículo 10 do capítulo 17. Qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinaram entre vós, que comer algum sangue, contra ele me voltarei, e o eliminarei do seu povo. Vamos ler, 11 diz, porque a vida eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude o que dá. Então o que é que Deus está ensinando aqui para a gente? Sobre o sangue. Quando o sangue é derramado para fazer a expiação, não é o sangue em si, mas é a vida que está no sangue. Quando Jesus diz, tomai e comei, bebei dele todos, isso é o meu sangue que é derramado por vós. Então não é o sangue, é a vida de Jesus. Quando fala sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, é sem o derramamento de uma vida, sem a morte de alguém, não poderá haver remissão de pecados. Tudo isso é para apontar para a figura de Jesus Cristo. Então, é isso aí. Versos 10 a 16, tudo aí está mostrando a santidade do sangue. O verso 11 está claro aí, porque a vida da carne está no sangue. Você já notou isso? Né? Tem uns médicos aqui presentes. Quando você vai fazer um exame de sangue, se descobre muita coisa pelo sangue, é ou não é? Então, Deus está mostrando aqui para a gente que de fato a vida está no sangue. É o sangue bombeado, correndo nas nossas veias, que mantém o que? A nossa vida. Vamos para o capítulo 18. Isso aqui é um negócio que hoje a gente vai falar baixo aqui. O que aconteceu
no contexto, que acontecia no contexto da época das nações pagãs. Por isso que Deus está destruindo aqueles povos pagãos. Primeiro, era a questão dos relacionamentos, né, incestuosos. Incestuosos. Então, nesse capítulo 18, Deus vai estabelecer aquilo que se chama santidade das relações, e principalmente das relações o quê? Sexuais. Vamos pegar aí, por favor, no capítulo 18. A primeira parte, versos de 1 a 5, é Deus chamando para si a autoridade. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz: eu sou o Senhor vosso Deus. Veja bem, o que está sendo estabelecido aqui não é Moisés, não é Arão, é Deus que está estabelecendo. Não fareis, versículo 3, segundo as obras da terra do Egito, em que habitaste, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus, o quê? Estatutos. Veja bem, tanto no Egito como em Canaã, as relações incestuosas eram normais, eram comuns, eram aceitas, eram incentivadas. A questão do incesto dentro das casas, e você sabe que até hoje, dentro do mundo islâmico, tem casamento de homem com crianças de 8, 10, 12 anos. Então esse era o costume, como a gente tem hoje, a figura do pedófilo, né? A figura do abuso infantil, os abusos dentro de casa de padrasto com enteada. E a Rede Globo incentivando através das suas novelas a relação entre mãe e filho, né? Cunhado com cunhada, irmão com a esposa do outro. Veja o que é que Deus vai estabelecer aqui. A partir do versículo 5, portanto, vocês não vão seguir o mundo, os valores do mundo, portanto, os meus estatutos, os meus juízos guardareis. Cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Vamos lá. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir o que há. Descobrir a nudez é ter relacionamento sexual, tá? Descobrir o que é a nudez aí. Vai repetir várias vezes. Então, nenhum homem se chegará o quê? A qualquer parente. E parente não é agregado. Significa que o pai, nenhum homem pode ter relação com sua filha, com sua sogra, com sua cunhada. Veja o que o texto vai dizer. Versículo 7. Não descobrirá a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe, não lhe descobrirás a nudez. Versículo 8. Não descobrirá a nudez da mulher de teu pai e a nudez de teu pai. A nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filha da tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não o quê? Descobrirás. Ou seja, você não vai ter sexo nem com sua irmã legítima, aquela que é de casa, ou aquela que foi gerada fora de casa, que tem parte do seu sangue, ou do seu pai, ou de sua mãe. Versículo 10. A nudez da filha do teu filho. Ou seja, o quê? Da tua neta, né? Ou a filha de tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque a tua o quê? Nudez. Era comum a relação entre avô e neta. Está dizendo o quê? Não. Versículo 11. Não descobrirá a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai. Ela é tua irmã. A nudez da irmã do teu pai não descobrirás, ela é parenta de teu pai. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, porque ela é parenta da tua mãe. Ou seja, transar com a tia. Ah, coisa linda, minha tia.
estou apaixonado por minha tia. Está aqui, não pode. A nudez do irmão de teu pai, com o tio, não descobrirás, não chegarás à sua mulher, ela é tua tia. A nudez de tua nora não descobrirás, ela é mulher de teu filho, não lhe descobrirá a nudez. A nudez da mulher de teu irmão, não descobrirá a nudez do teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás, não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para lhe descobrir a nudez. Parentes são maldade? É. E não tomarás com tua mulher outra, de sorte que ele seja o quê? Rival, descobrindo a sua nudez como era durante o que? A sua vida. Então, o trissal está proibido, tá? Fica com a tua mulher. Não tomarás outra. Isso aqui é o adultério, é ou não é? Então, fica firme aí. Aí depois de estabelecer isso, ele vai agora para o versículo 9, para as chamadas uniões, o que? Abomináveis. União, o que? Abomináveis. Aqui tem 3 uniões que estão sendo condenadas. Primeiro, o adultério. Não te chegará a mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação. Isso aqui é um princípio também de sanitariedade. Mas versículo 20, lê comigo aí, o que é que diz? Nem com a mulher do teu próximo para te contaminares com ela. Significa que é o adultério. Você acha que deitar aqui é para fazer o quê? Bilu-bilu? Aí você diz, não pastor, se fizer em pé, pode? Isso aqui é uma metáfora. É a mesma coisa, descobrir a nudez. Não transarás. Não tinha esse verbo, transar. Então, a primeira coisa que está proibida aí é justamente o princípio do 7º mandamento. Não o quê? Adulterarás. Depois, meus amados irmãos, veja aí, no versículo 21, e da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome de teu Deus, eu sou o quê? O Senhor. Está sendo proibido aqui aquilo que era comum de fazer, sacrifício ao Deus Moloque, com parentes, com filhos, com descendentes. Versículo 22, lê comigo aí. Com o homem não te deitarás como se fosse, é o quê? Então está proibido aqui a relação o quê? Homossexual. Precisa desenhar para você? Você está entendendo? Porque a expressão aí no hebraico é forte, né? Como se fosse. Mas não é. O que é como se fosse? O que não é? Agora, veja bem, vamos dar um pulinho lá em Romanos, capítulo 1. Porque isso é um mandamento de Deus. Mas aí vem um juízo de Deus nessa área. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. A partir do versículo 24, a ira de Deus se revela sobre o homem, né? Versículo 24, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpezas
homem com homens, e recebendo em si mesmo a merecida o quê? Punição. Então, você tem um mandamento. Você tem aqui agora o quê? O juízo. Deus os... É isso que vocês querem? É a ideologia de gênero que vocês querem? É acabar com o macho e fêmea e estabelecer os gêneros aqui onde pode tudo? É isso que vocês querem? Deus falou, então fica à vontade. Isso é o que? É um juízo de Deus. Mas também, vamos lá para 1 Coríntios. 1 Coríntios. Capítulo 6. A partir do versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Veja bem, na igreja de Corinto, tais foste alguns de vós. Deus está dizendo, eu conheço a sua capivara. Mas vós fostes o quê? Santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ou seja, há perdão, há transformação para quem quer. Você pratica a sua vida sexual do jeito que você é responsável. Aliás, cada um é responsável pelo seu próprio corpo. Tá certo? Eu estava essa semana lendo um material que eu vou fazer um sermão aqui sobre o evangelho e a transexualidade. Porque esse é um tema. A transexualidade é quando uma pessoa ela diz que ela nasceu no corpo errado. E aí ela vai fazer o quê? Uma cirurgia. Será que resolve? Não resolve. Porque a questão da sexualidade não é estética. A sexualidade, ela está na nossa estrutura. Por isso, ontem mesmo saiu a proibição do Comitê Olímpico Internacional de que os transexuais, eles não podem participar, né? Por exemplo, um homem transexual, ele pode ter a identidade, ele pode ter o RG, ele pode ter... Mas ele, quando ele for competir, ele vai competir como homem. A força, a estrutura dele. Então, vamos ser amigos dos trans aí, não tem problema nenhum. Vamos falar de Jesus para ele, vamos conversar com ele, não tem problema nenhum. Não tem nada de homofobia, transfobia, não é isso. É que não existe isso, do ponto de vista bíblico, de você nascer num corpo errado. Tá certo? Quando Deus cria o corpo, Ele cria a alma junto. E Deus só cria a alma feminina e masculina. Tá certo? Então, veja lá em Levítico, veja que esse pecado é antigo, né? Esses negócios aqui. Veja lá no capítulo 18 ainda, por favor. Versículo 23, lê comigo aí. Nem te deitarás para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante o animal para juntar-se com ele. Isso é o quê? Confusão. Então a mulher largou o marido por causa do cachorro. Estou apaixonado pelo cachorro. E pode até botar o cachorro para dormir na cama, como se fosse o marido, e fazer uma lambança. O que Deus está dizendo? Isso é o quê? Confusão. E o nosso Deus não é um Deus de confusão. Aí, irmãos, a partir do versículo 24, com nenhuma dessas coisas vos contaminareis, porque com todas essas coisas se contaminarão as nações
que eu lanço de diante de vós. E a terra se contaminou, e eu a visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus. Você pode ter certeza que Deus julga todas essas coisas. Porém, vós guardareis os meus estatutos, os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina em vós. Porque todas essas abominações fizeram os homens dessa terra, que nela estavam de vós, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes. Todo o que fizer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as cometerem serão eliminados do seu povo. Vamos ler juntos, verso 30? Portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticaram antes de vós, e não vos contaminareis com ele. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Grifa essa palavra aí. Praticando nenhum dos costumes, o quê? Abominável. Porque a turma diz, olha, vocês crentes, vocês só têm uma pauta, a pauta dos costumes. Veja bem, a pauta dos costumes refletem aquilo que nós pensamos o quê? Teologicamente. O costume é reflexo daquilo que a gente entende que é certo e do que é errado. Você pratica, ou você evidencia através da prática aquilo que você crê. O que está acontecendo hoje na igreja? Muitos pastores, eles estão assumindo práticas mundanas e estão reescrevendo a sua teologia para justificar as suas práticas. Vocês estão entendendo? Então, quando o sujeito ele quer assumir uma prática que é contrária à palavra de Deus, a primeira coisa que ele muda é a sua teologia. Ele diz, não, isso não é bem assim, né? Isso não é bem assim, isso aqui foi há muito tempo, Levítico lá, e tal. Não, irmãos, isso aqui continua sendo o quê? Ensinado. Isso aqui é o desenvolvimento daquilo que é do mandamento moral, não o quê? Adulterarás. Deus está estabelecendo aqui. Tá bom? Tá bom ou não? Tá difícil hoje, hein? Esse é um assunto que nós temos que enfrentar hoje como igreja. Enfrentar sem medo, enfrentar usando os argumentos bíblicos e com amor também, né? Com amor, tá bom? Vamos ficar de pé, vamos orar. Dar um intervalo. Próxima semana a gente continua a partir do capítulo 19. Acho que a semana o príncipe está aí, eu vou estar de folga na escola dominical. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, porque sempre houve da parte do Senhor a intenção de nos mostrar e de querer o melhor para nós. Que o Senhor nos quebrante, que o Senhor nos humilhe, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos dê discernimento nesses tempos tão confusos, para a gente não aceitar aquilo que o Senhor condena e abomina como se fosse algo normal. Que o Senhor tire da nossa vida todos esses costumes pagãos, todos esses costumes que entristecem o teu Santo Espírito, que fere a tua santidade, para que nós não sejamos punidos por causa disso. Que o Senhor tenha misericórdia dos nossos filhos, das novas gerações, das crianças. Que a tua igreja esteja atenta, que as famílias estejam atentas a instruir os filhos de acordo com a tua palavra. E que nós tenhamos uma nova geração saudável, crente, feliz em seguir os teus princípios. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Está encerrado, irmãos.